tudo começou em casa. Meu pai, por diversas vezes, comprava material da CPB, especialmente os discos de vinil, e às vezes juntos ali com os nossos irmãos, a gente até fazia um quarteto e até a minha mãe entrava na brincadeira. E isso foi desenvolvendo em cada um de nós essa paixão pela música. E isso realmente estava assim, muito nítido na paixão do Rosivaldo. Ele desenvolvia várias funções, seu ministério também, mas o Ministério da Música exercia nele grande influência. Eu não vejo o Ômega sem relacionar com o Rosivaldo, inclusive mesmo depois da partida dele. Eu não consigo deixar de identificar. A história do professor Rosivaldo e do Quarteto Ômega se misturam. E não é à toa que um dos ex-componentes, ainda criança, o identificou como se fosse o próprio quarteto. Nós estávamos passando pelo corredor, né? Eu e minha mãe, eu bati assim na mão dela, eu olhei para o Rosivaldo assim e falei assim, mãe, olha o Quarteto Ômega, né? Então eu imaginava assim que o quarteto estivesse ali presente devido à imagem do Rosivaldo ali. Insistir no ministério exige mais do que talento, exige propósito. Em relação ao horário, a compromisso, tudo tinha uma prioridade, né? E as coisas de Deus sempre foram prioridade na vida dele. Se eu fosse falar brincando, eu diria que meu pai é a pessoa mais teimosa do mundo. Tudo que ele se compromete a fazer, ele faz até o final. Mas uma das coisas que mais marcou, que mais me impressionava no Rosivaldo em relação ao Quarteto Ômega, era o amor, a paixão que ele tinha pelo Quarteto Ômega. Aquilo era tão evidente, tão forte, que inspirava cada componente do quarteto. E quem conviveu com ele recebeu um pacote. Primeiro tenor, diretor musical, excelente líder, pai e amigo. Talvez eu tenha passado mais tempo com o Rosivaldo fora do ambiente do quarteto em si, já que nós trabalhamos juntos, né, por 5 anos e meio ali no colégio, e aprendi muita coisa com o Rosivaldo, vida espiritual, a vida familiar também. Às vezes ele me chamava até eu te chamo carinhosamente de meu filho, vem aqui. E sempre tinha um bom conselho para dar pra gente. Realmente um amigo que nos traz muita saudade. Conviver com o Rosivaldo foi uma das coisas mais maravilhosas que eu tive na minha vida, né? Tanto ele quanto a minha mãe eram referências, né, de fé. Ele me chamava de filho, né? E a gente tinha eu tinha uma amizade tão grande que infelizmente a gente vai levar para o resto da vida. Eu hoje penso assim, que daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo, eu e ele, né? Lá no céu, cantando lá com um coro, né, de coro. Talvez, acredito que eu vou chamar ele num cantinho lá reservado, talvez embaixo da árvore da vida, e vou falar assim, ei Rosivaldo, dá para formar um quarteto aqui, eu e você e mais 2? Um grande homem, ele tinha assim um poder muito cativante. Ele era muito paciente, mas muito persistente. Não foi nada fácil para quem esteve perto dele nos seus últimos dias. Mas ele não se entregou, nem às doenças, nem às dores. Seguiu louvando mesmo diante dos dias mais difíceis. E assim como ele havia dito anos atrás, cantou e cuidou do Ômega até o seu último fôlego de vida. Eu pensei assim, nossa, agora ele vai desistir. Agora ele não tem mais condições físicas de continuar à frente do quarteto, ele não tem mais condições físicas de cantar. Quando o pastor Fanuel, que era o pastor da Igreja do Marco na época, ele foi fazer a unção, uma oração para preparar o Rosivaldo. Quando a oração terminou, ele olhou para mim e disse, Jorge, procure a irmã Cristina e diga para ela sobre o programa de final de ano, que nós fazemos o programa do dia 31 da Igreja do Marco. E eu até brinquei, Rosivaldo, não te preocupa com isso, cara, cuida da tua saúde, deixa esse assunto para lá. Tentei dar um clima um pouco mais leve naquilo ali. Mas eu achei interessante que até naquela condição, ele se preocupava com a responsabilidade que o quarteto tinha. E ele falava que ele ia cantar até o último fôlego de vida dele. E foi isso que ele fez. Uma despedida serena de quem viveu para proclamar a chama do Evangelho. E assim como o quarteto marcou a sua vida, também esteve presente na sua morte. Eu não conseguia enxergar o Quarteto Ômega sem o Rosivaldo. De uma certa forma, eu achava até uma certa audácia continuar o ministério sem ele. E já nos últimos momentos do velório, ao lado do corpo dele, a mãe e o pai do Rosivaldo vieram
E pediram para que o quarteto continuasse, porque ao ver o quarteto cantando, eles estariam como se estivessem vendo ali o Rosivaldo cantando. Muitos pensaram que o Quarteto Ômega encerraria ali as suas atividades, mas esqueceram que quem deixa um legado de fé não morre. E a gente decidiu continuar porque a mensagem precisa continuar sendo pregada. É para manter viva a chama que os ensaios continuaram, que os sonhos se renovaram e que hoje celebramos essa história, mas ela não para por aqui. A ideia é fazer jus ao nome do quarteto e seguir proclamando a esperança até o fim. Até o dia em que veremos face a face aquele que é o Alfa e o Ômega, o abrigo da rocha, aquele que nos leva a aguardar um novo tempo. Afinal de contas, só Jesus nos ajuda a viver como o professor Rosivaldo, viver para amar a Deus e ao semelhante.